Olá, 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 moçada! Tudo jóia? Professor Bucks aí trabalhando com você com a correção da prova da Campo Real quentinha. Acabou de sair a prova, foi agora aí, fim de semana, e a gente já tá gravando aqui para você. Aqui a coisa é instantânea, instantânea. Então, vem comigo aqui, vamos bater o gabarito dessa prova juntos. São 10 questõezinhas. Você vai ver aí que é o mesmo padrãozinho que a gente encontra na Federal do Paraná. Eu acho, na verdade, que a Campo Real pegou um pouco mais pesado, assim. Não caiu botânica, por exemplo, nada de botânica. 10 questões, nenhuma falando de botânica, né? Então, dá uma olhadinha, você vai ver como é que é o perfil, mais ou menos, da mesma banca aí que monta a prova da Universidade Federal do Paraná. Por isso que a gente gosta de dar uma olhada na Campo Real, né? Dá para ter algumas ideias aí de como as coisas são cobradas, não do que vai ser cobrado, mas de como eles montam as questões, né? Se são as mesmas pessoas, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos aproximada. Às vezes não tem nada a ver, né? Vai saber, né? Primeira questão, olha aí, ó. No reino animal dos animais, pode-se observar como regra que nos grupos estruturalmente mais simples, como quinidários, a galera da água-viva, plateumintos, a planária, a solitária, o tamanho do corpo é pequeno. Uma solitária de 4 metros. O tamanho do corpo da solitária de 4 metros é pequeno. Tá bom, beleza. Enquanto nos grupos estruturalmente mais complexos, moluscos e cordados, a tendência é serem encontrados organismos maiores. A limitação no tamanho do corpo dos animais é consequência do quê? Daí ele coloca as alternativas, a complexidade do metabolismo, né? Se o organismo mais complexo ou menos complexo, a organização do sistema circulatório, aí distribuindo os nutrientes, enfim, desenvolvimento embrionário, ambiente ocupado, tamanho das células que constituem, essa última aqui já era, né? O animal maior vai ter células maiores? Não, isso aqui é uma regra, né? O animal maior não tem células maiores, ele tem mais células, exceto algumas. Neurônio, ele vai ter neurônios maiores, mais compridos, né? Mas as células musculares estriadas também ele vai ter as células mais compridas, né? Então, mas as outras células, ele vai ter uma quantidade maior e não vai ter células maiores. Então, o que você tem que pensar aqui, ó? Caramba, o metabolismo não seria exatamente o padrão, né? O metabolismo e o desenvolvimento embrionário que estariam mais ou menos dentro da mesma discussão. O ambiente tem um papel importantíssimo, né? Por exemplo, a disponibilidade de nutrientes vai determinar se o organismo consegue mais nutrientes, consegue crescer o tanto que o genótipo dele permite, né? Essa do ambiente aqui ficou em cima aí também. Mas eu arriscaria o sistema circulatório nessa questão aqui, ó. Só que nesse sistema circulatório a gente tem duas discussões. Uma discussão que é desses animais mais simples, ó, os moluscos e tal. E a outra discussão é do circulatório dos cordados. Por quê? Ó? Circulatório é o sangue. E a gente encontra dois padrões nos grupos que têm circulatório. Por exemplo, artrópodas e alguns grupos de moluscos tem circulatório aberto. O sangue sai do coração e se espalha pelo corpo através do celoma, uma cavidade do corpo, não tem os capilares. Então, os artrópodas, os gastrópodas e os bivalves, que são os dois grupos de moluscos, têm circulatório aberto. Agora, minhoca, por exemplo, cefalópoda, que são os moluscos que nem a polvo e a lula, eles têm o circulatório fechado. A minhoca tem o circulatório fechado e nem por isso a minhoca é um animal enorme. Então eu achei estranho a discussão ser trabalhada em cima do sistema circulatório. Mas tudo bem, o sistema circulatório tem uma influência muito importante na distribuição dos nutrientes pelo corpo. O circulatório aberto e a ausência de um sistema circulatório com certeza limita um pouco o tamanho do corpo do animal, porque daí vai depender de condições ambientais, da temperatura do ambiente ser maior, da disponibilidade do oxigênio, de outros nutrientes ser maior, né? Daí está dependendo muito mais do ambiente, né? O sistema circulatório fechado, a distribuição de nutrientes fica muito mais equilibrada, a pressão fica muito mais equilibrada, a oxigenação, né, fica mais constante ao longo do corpo inteiro, né? Então, o fechado é bacana. Se a gente for falar dos cordados que ele colocou no enunciado,
Todos os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, todos os cordados têm um circulatório fechado. A diferença daí aqui vai ser circulação simples e circulação dupla. Ó. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Circulação dupla quer dizer que a gente tem uma circulação para o pulmão e uma circulação para o corpo. Isso acontece em anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes, a gente diz que tem um circulatório simples, porque o sangue está passando uma vez só no coração em cada volta. Anfíbios e a grande maioria dos répteis misturam oxigênio e gás carbônico no ventrículo, sangue arterial e sangue venoso se misturam, né? Então, enfim, seriam estas bobeiras que a gente poderia discutir em relação ao sistema circulatório, né? Então, quem tem circulatório é maior, quem tem circulatório fechado é maior ainda. Foi mais ou menos por aí que foi a resposta do exercício. Lá, ó, o gabarito manda para nós alternativa B, a organização do sistema circulatório, distribuindo melhor os oxigênios, nutrientes, tirando as toxinas, permitiu um crescimento maior do grupo, associado a outros fatores também, hein? Enfim, mas é o que ele estava tentando levar na questão para este lado aí. Questãozinha estranha. Vamos ver mais uma então, não fique magoado com essa questão não. Olha mais uma, ó. Nós colhemos o que semeamos e o que cultivamos, porém, apenas as sobras do que os inimigos das plantas nos deixam, declarou o célebre entomologista alemão Karl Erst, né? Ao visitar o Brasil em 1928. Ele sublinhava com isso o enorme tributo que os lavadores e as economias baseadas na agricultura, como era a brasileira na época, pagavam as pragas, né? Principalmente insetos e ervas daninhas, os vegetais, né, que crescem junto nas plantações, né, cujo enfrentamento tem papel relevante nos modos pelos quais a prática agrícola vem contribuindo para as modificações planetárias que caracterizam o antropoceno, a era dos humanos, né, especialmente sob a ótica do modelo industrial de produção de alimentos. Uma das consequências dessa situação planetária decorre do... Uma das consequências desta situação planetária decorre do... Então ele quer saber o que está levando aí a gente usar os inseticidas de forma um pouco mais descontrolada. É essa a ideia que ele está querendo discutir com a gente. Então, ó, uma das consequências dessa situação planetária vem contribuindo para modificações planetárias que caracterizam o antropoceno, as pragas, principalmente ervas daninhas e vegetais. Então a gente tem que melhorar o enfrentamento às pragas. Seria mais ou menos isso que ele está querendo discutir no texto. Ó. Ele começa falando do Karl ali, ó, não escolhemos o que semeamos e o que cultivamos, porém. Né? Não escolhemos o que semeamos e o que cultivamos, porém, apenas as sobras que os inimigos das plantas nos deixam. Então ele está dizendo que o que a gente usa para nós humanos é o que sobrou que os bichos não quiseram comer. Né? É isso que ele está falando. Né? Então, poxa vida, eu arriscaria essa aqui, ó, direto, o uso de pesticida. O aumento da estocagem das sementes não evitaria que essas sementes fossem, né, atacadas pelas pragas, né? Alteração dos cursos de água doce. Aqui a gente está aumentando a produtividade, mas não é exatamente o que ele está associando com a produção com pragas, né? Processo acelerado de erosão dos solos. Não, essa foi para o caminho errado. Facilidade de acesso aos alimentos pelas pragas, é justamente o contrário do que a gente está querendo discutir aqui. Eu acho que controlando através de herbicidas, a gente está diminuindo aí o preço que a gente paga para as pragas, né? Mas está produzindo um outro problema. Com certeza a gente está produzindo alimentos mais contaminados do que o que era antigamente. Agora a gente tem pesticidas muito mais poderosos. Então, uma plantação dessas que vai além do horizonte, que nem essa da imagem, você tem que fazer, de alguma forma, o controle das plantas que crescem junto com a sua plantação. Para você que nunca plantou nada, né? Se você faz uma horta na sua casa, seja num pote de margarina, seja num cano de PVC, seja no chão, qualquer horta que você fizer, você vai colocar suas sementinhas, você vai acompanhar o crescimento das suas sementinhas, mas você percebe que outras coisas começam a crescer junto com as suas sementinhas. São as ervas daninhas, são as pragas, e elas vão pegando nutrientes do solo que podiam estar sendo usados pelas suas plantas. Então você precisa tirar as pragas. Se a sua plantação é que nem essa aqui, ó, que vai além do horizonte,
você tem que usar algum produto químico para matar essas pragas. Então, esses produtos acabam, né, gerando doenças, são cancerígenos, afetam a cadeia alimentar, contaminam o lençol freático. Então, quanto maior a sua plantação, maior a chance de você ter que usar um pesticida desses aí, ó. Então, ó, o uso intensivo de pesticidas seria o que está sendo discutido diretamente no enunciado dessa questão. Lá. Então, uma das consequências dessa situação planetária decorre do uso de pesticidas. Então, a gente está morrendo contaminado pelos venenos que a gente usa para produzir a nossa comida. A gente tem que comer a comida envenenada. Ao mesmo tempo a gente afeta a cadeia alimentar, a gente contamina a nossa água. Então a gente tem que tentar pensar formas de não utilizar tantos venenos nas nossas plantações. Existe controle biológico de pragas? Existem. Dá para procurar outras opções, sim, né? Sai caro? Sai, ninguém falou que é barato, não. Sai caro, sim. Vamos pegar mais uma! Como é possível que, a partir de uma célula, surjam células tão diferentes como um neurônio, uma célula epitelial, em um mesmo organismo? August Weismann, no século XX, século XIX, propôs que as células se tornavam especializadas porque os cromossomos carregavam determinantes nucleares responsáveis pela diferenciação de diversos tipos celulares. Ou seja, quando as células se dividiam durante o desenvolvimento embrionário, né, durante a embriogênese, os cromossomos eram separados diferencialmente, como pode ser observado na figura a seguir. Então, olha a ideia deles. Eles já tinham uma ideia de cromossomos e tal, de informação genética, do DNA, né, século XIX. Né, a coisa já está bem avançadinha. Mas ele não entendia direito a diferenciação celular. Como é que um neurônio e um músculo surgiam a partir de células que eram iguais no começo do desenvolvimento embrionário. Então eles entenderam que no começo do desenvolvimento embrionário as células eram iguais e elas vão se diferenciando e eles queriam entender essa diferenciação, né? Pô, legal a piração do Weismann, né? Só que daí olha o que ele pensou. Ele pensou que as células, quando elas se dividiam, algumas células ficavam com uma parte da informação e outras células ficavam com a outra parte da informação. E isso fazia com que as células fossem dando origem a células com características diferentes, né? Entendeu? Ele acreditava que na hora da divisão celular, a separação das informações ocorria de forma diferente de uma célula para outra, formando um neurônio, formando um, enfim, tecido adiposo, né? Então, olha a perguntinha que aparece para você neste momento, ó. Entretanto, no século XX, o uso de uma tecnologia muito legal permitiu evidenciar com certeza, né? Volta lá, Bucks, volta lá, né? Permitiu evidenciar com clareza que a hipótese de Weismann estava incorreta. Qual é a tecnologia que permitiu refutação da hipótese do Weismann? Ai. Então, peraí, vamos entender aí o que o Weismann quis dizer. O Weismann colocou a seguinte ideia. Ele falou que a célula estava lá, quando ela se dividia, as células recebiam algumas uma informação, outras recebiam outra informação. Quando elas se dividiam de novo, a informação também ia sendo separada e as células iam se diferenciando. Então, essa era a ideia do Weismann, que não está certa. Não está certo? Não está certo. O que é a ideia que está certa? Ó, o que a gente sabe hoje é o seguinte, ó. Fecundação, o espermatozoide pegou o óvulo, beleza? Fecundou, começa as clivagens começam, clivagem é sinônimo de divisão, então o embrião vai se dividindo em 2 células, 4 células, 8 células, você lembra disso, vira mórula, depois vira blástula, né? Então, ó, durante o desenvolvimento embrionário, pode acontecer dessas células se separarem na fase de mórula ou na fase de blástula. E isso não dá origem a meio indivíduo, isso dá origem ao indivíduo inteiro. Então, no processo de gêmeos idênticos, a gente tem, na verdade, uma clonagem, né? Então, eu arriscaria que das alternativas que aparecem ali, ó, olha as opções nas alternativas, ó. PCR, isso aqui é multiplicar DNA, não tem nada a ver, multiplicar DNA com a enzima DNA polimerase, né? A técnica para conseguir muito DNA a partir de uma amostra pequena, PCR.
né? Transgenia. Transgenia não tem nada a ver com isso aqui. Transgenia é botar um gene de um organismo no outro. Clonagem animal. Na clonagem animal, a gente pega uma massa de células, como a mórula, por exemplo, e separa em duas massas. E não dá origem a meio embrião e meio embrião. Não dá. Então, isso refuta a ideia do Weismann, né? Qual tecnologia permitiu refutar a ideia? Refutar quer dizer não concorda, negar, né? Então, por enquanto, a clonagem está indo bem. Hibridização celular. Hibridização seria a gente juntar dois embriões, por exemplo. Não, nada a ver. E o cruzamento artificial? Não, cruzamento também artificial não. A gente está falando da clonagem porque daí a gente pegou a ideia do Weismann e separou em dois organismos e eles não viraram meio organismos. Então, clonagem animal seria o mais coerente nessa resposta, com certeza. De boa? Pega mais então, olha essa próxima aqui. Uou, uma de botânica! Fiquei feliz, a galera abandona a botânica nas provas, geralmente. Olha aí, uma medida útil na produção agrícola é o índice de área foliar. Índice de área foliar. IAF. A razão entre a superfície foliar e a superfície foliar total de uma única planta e de uma planta ou de uma plantação inteira, dividida pela área de superfície de terra na qual a planta ou plantação cresce. Entendeu? Essa aqui seria a área. Tá lá, a área coberta pela planta. E a superfície foliar, né? O índice de área foliar seria o quanto dessa área ocupada pela planta que é ocupado pelas folhas. Então aqui ele está mostrando para você aqui, planta A, área foliar de 40% da área do solo, índice de área foliar 0,4. Planta B, área foliar 80%, então ela cobre muito mais o solo, né? Índice de área foliar 0,8. Aí ele fala para você o seguinte, essa informação é importante, olha aqui, essa informação vai dar a resposta para você, Valores de índice de área foliar, giram em torno de 0,7, pois índices maiores não aumentam a produtividade agrícola. Quer dizer, se ele tiver 100% de área foliar, isso não vai aumentar a produtividade agrícola? Se tiver tudo coberto de folhas aqui, não vai aumentar a produtividade agrícola? Parece que não. Eles descobriram aqui, né? O ideal, né, gira em torno de 0,7. Então essa aqui já passou, ela tem 0,8. Então a produtividade não aumenta, por quê? Se aumentou a quantidade de folha, por que não aumenta a produtividade? Olha a alternativa A. A produção de sementes é reduzida. Não, a produtividade, está falando de fotossíntese ali, O peso da planta fica excessivo, vai ter muita folha, né? A densidade de estômatos nas folhas diminui. Densidade de estômatos. Estômatos tem a ver com trocas gasosas, a planta perde água por estômato, né? Sai gás carbônico, entra gás carbônico, né? Tá lá, trocas gasosas. Olha D, a respiração foliar fica limitada a níveis criticamente baixos. Tem muita folha, ela vai respirar menos? O sombreamento das folhas mais baixas da planta aumenta. Imagina aqui, se a gente fechasse essa área ali, se a gente fechasse aqui, área foliar 100% lá, naquela imagem ali, Concorda comigo que as folhas das camadas mais inferiores, as camadas mais de baixo, vão ter uma certa dificuldade para receber luz? Né? Por isso que ele fala, uma área foliar perto de 0,7 seria um limite interessante, né? Então é exatamente isso que a gente está falando. Olha esse esqueminha que eu coloquei para você aqui, se pensar numa plantação, a área foliar, as plantas muito juntas ali, sem espaço entre elas, quando elas começam a crescer, a gente começa a ter folhas que estão sombreadas. Essas folhas sombreadas não estão fazendo fotossíntese. Então, se eu conseguir aumentar a distância entre os pezinhos das plantas, eu consigo diminuir a área foliar, quer dizer que eu vou ter mais espaço para a planta poder tomar luz e assim por diante. Então, estudando numa plantação ou estudando individualmente,
né? Faz sentido do mesmo jeito. Então, certeza que essa resposta aqui, ó, o sombramento das folhas, vai ser a resposta que a gente está procurando. Vamos dar uma olhada no gabarito. Ai, que medo! 3, 2, 1. Ah! Tá lá, ó! Tá lá. Perfeito. Então, era exatamente isso que a questão estava discutindo com a gente, né? Pega mais uma, que essa de botânica aí foi muito de boa. Pega mais uma. Olha lá, ó. Energia, deve ser cadeia alimentar. Vamos ler. Ó. A energia proveniente da fusão dos átomos de hidrogênio no Sol é incorporada pelos seres autotróficos do nosso planeta e isso possibilita a existência da vida como conhecemos. Ah, meu Deus! O que o cara tá falando nessa parte inteira aqui, ó? Essa parte inteira aqui que a gente está riscando, olha lá, ficou bonito, hein? Ficou bonito. Essa parte inteira que a gente está riscando, o que ele está falando? Nada. Não está falando nada, né? Ele falou assim, que a galera faz fotossíntese. Exatamente, os produtores fazem fotossíntese com a energia do Sol. A energia proveniente da fusão de átomos de hidrogênio no Sol. Tudo bem, deu uma poetizada no exercício, tá valendo. A absoluta maioria dos organismos da Terra obtém do Sol a energia que possibilita a sobrevivência, direta ou indiretamente. O que ele está querendo dizer? Ó? A obtenção dessa energia de forma indireta é, no entanto, menos eficiente do que na forma direta, pois o que ele quis dizer é o seguinte, olha só. Na cadeia alimentar a gente tem os produtores. Quem come eles? Os consumidores primários. Quem come os consumidores primários? Consumidor secundário. Quem come o consumidor secundário? Consumidor terciário, consumidor quaternário e assim por diante. Todos eles estão trabalhando a partir da energia do Sol. Está escrito aqui embaixo, ó, energia da luz, da fusão dos átomos de hidrogênio no Sol. Uau, né? Fusão dos átomos de hidrogênio no Sol. Beleza! Essa energia, 1% dela, consegue ser captada pelas plantas e isso é tudo que as plantas precisam para fazer a fotossíntese. Então, na fotossíntese está ocorrendo a transferência dessa energia que veio do Sol, né, em energia química. Está ocorrendo a transferência, formando as ligações químicas das moléculas de glicose, por exemplo, né? Quando o consumidor primário come o produtor, uma parte dessa energia vai ser transferida para o consumidor primário. Essa seria o que ele falou ali, ó, né? De meio indireto, ó. Forma, no entanto, menos eficaz, né? A obtenção dessa energia de forma indireta é, no entanto, menos eficaz do que a forma direta. Então, o que ele quis dizer? Que fazer a fotossíntese seria bem melhor, bem mais energético do que a gente comer quem faz fotossíntese. Mas a gente não consegue fazer fotossíntese, então a gente tem que comer quem faz fotossíntese. Por que a gente não consegue aproveitar toda a energia do Sol comendo o produtor? Porque o produtor vai usar essa energia também. Ele usa essa energia para fazer as reações dele, ele usa essa energia para crescer, ele usa essa energia como produção de celulose, por exemplo, e a gente não vai conseguir aproveitar essa energia que ele já usou. Então você tem sempre uma perda de energia que está sendo representada aqui na forma de calor, né? Então, de um nível para o outro, vai perdendo energia a partir do produtor dentro da cadeia alimentar. Então a energia está diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Quando fala de energia para você, tem mais energia no produtor e menos energia no consumidor final. Quer dizer que esse cara aqui, ele precisa comer mais coisas ou coisas maiores. Essa galera aqui pode comer menos ou coisas menores, né? Então vamos dar uma olhada nas respostas. Olha a primeira. A energia é transferida com perda olha aqui, ó. A energia é transferida com perda de calor entre os seres vivos. Perfeito. Eu ficaria com essa já. Vou fazer uma marquinha nela que eu achei ela bonitinha. Tá ali um coraçãozinho. Que coraçãozinho? Nada, eu quero minha caneta de volta. Minha caneta. Olha B. A energia solar é dissipada por outros componentes da biosfera. Ficou estranho isso, hein? Olha C. A fotossíntese é um processo de maior eficiência energética que a respiração. São processos contrários. A respiração é o consumo da glicose. A fotossíntese é a produção da glicose, né? Olha D, né?
O consumo de energia pelos seres heterotróficos, a galera que não faz fotossíntese, né, deixa menos energia disponível para os autótrofos, né? É isso que a gente está vendo? Né? É exatamente o contrário, né? Você vai consumindo, ele vai perdendo energia ao longo da cadeira. Olha a alternativa da cadeia, né? Olha a alternativa aí. As relações ecológicas de competição, predação e parasitismo acarretam esforços dos seres heterotróficos. Então isso acaba consumindo a energia deles. Não tem a energia transferida com perda de calor entre os seres vivos. Então eu ficaria ainda, mesmo com outras respostas ali, a resposta A, tá lá! Resposta A, perfeita, maravilhosa, maravilhosa. Pega mais uma! Ei, olha aí, ó. Organismos multicelulares são uma consequência do processo de divisão celular. Então ele está dizendo que a galera pluricelular foi gerada a partir de divisões celulares. Com certeza foi, né? Em um organismo adulto, existem células que continuam se dividindo, enquanto outras não se dividem mais. Neurônios. Considerando o ciclo celular, qual evento do ciclo celular determina que uma célula irá se dividir ou não? Então, pera aí. Tem que lembrar o ciclo celular. Você lembra do ciclo celular? Tenho ele aqui separado para você. Ciclo celular é tudo que acontece na vida de uma célula. Então, a gente diz assim, ou a célula está em divisão, olha lá, esse período aqui é o período de divisão. Ou a célula está em divisão, ou a célula está na intérfase. Então, todo esse período aqui que ela não está em divisão, eu digo que ela está na intérfase. Então, tá lá, ó, quando a célula não está em divisão, a célula está em intérfase. O que ela está fazendo na intérfase? Tudo que ela precisa para ser uma célula, né? Então, ela produz o que ela precisa, ela duplica o DNA, ela confere erros no DNA. Tudo que a célula precisa fazer, ela faz durante a intérfase. Na hora da divisão, a célula para de fazer o que ela tem que fazer, né? Então, divisão, menor metabolismo do ciclo. Intérfase, maior metabolismo, maior consumo de oxigênio, maior gasto de energia, né? Então, a intérfase é quando a célula está pirando muito. Olha só, a intérfase começa com a fase G1, que é a fase de crescimento. A célula era grande e ela se dividiu em duas células menores. Então agora ela precisa crescer de novo. Fase G1, crescimento. Depois a gente tem a fase S. Aqui está acontecendo a duplicação do DNA. Marca! Se a célula não duplica DNA, a célula não consegue se dividir. Se a célula não duplica DNA, a célula não consegue se dividir. Então, duplicação é importantíssimo para poder ocorrer a divisão. Depois a célula vai para a fase G2, onde ela já está se preparando para entrar em divisão. Então é sempre assim, G1, S, G2, divide. G1, S, G2, divide. Agora os neurônios e os músculos estriados, eles não passam do G1. Neurônios e músculos estriados, a gente vai dizer que ficam paralisados em G0. Gol! Diamond! Gol! Pokémon! Né? Tá lá, ó. Eles ficam parados em G0. Então, eles não chegam na fase S, eles não duplicam DNA. Então, olha lá as alternativas que sobraram para nós. Olha ali, ó. Considere que o ciclo celular, qual evento determina que uma célula irá se dividir ou não? A duplicação do DNA aqui, ó, já seria uma resposta válida, com certeza, com certeza. Mas vamos ver se não tem nenhuma outra mais legal, ó. A síntese acelerada de RNA? Não. O desaparecimento do nucleolo? Não, isso já é uma característica da divisão. O nucleolo desaparece porque a célula está se dividindo. A formação de junções celulares, né? A degradação de proteínas do citoplasma? Não! Duplicação do DNA. Se não duplicar, a célula não tem como se dividir. Aí, ó, pode marcar. Se não duplicar, a célula não tem como se dividir. Alternativa certa, alternativa A. Pega mais uma! Vem pra cá! Ai, 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 olha o tamanho dessa questão. Não tenha medo de questões grandes, estamos aqui para isso. Leio para ti ali, ó.
Organismos vivos, como bactérias, passam por mutações, de acordo com o processo evolutivo. O objetivo das mutações é garantir a propagação da espécie. Ah, meu Deus! Vamos marcar isso aqui que eu já não concordei. O objetivo das mutações é garantir a propagação da espécie. Marca. Vamos continuar. Por exemplo, uma bactéria pode sofrer uma mutação que aumente a sua capacidade infecciosa ou de transmissão. Isso se dá porque elas podem, por exemplo, escapar de anticorpos. Isso se dá porque elas podem, por exemplo, escapar de anticorpos já presentes na população da espécie que elas infectam. O ritmo de mutação pode ser influenciado por vários fatores, como o momento em que a bactéria está na espécie que infectou. O texto traz algumas incorreções. Ai, 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 que bom. Tá lá, o texto traz alguns erros. Bacana, dá pra gente saber então que não estamos viajando. Sobre o processo evolutivo por seleção natural. Bacana. Uma dessas incorreções é afirmar que aqui, ó, o objetivo das mutações é garantir a propagação da espécie. As mutações acontecem completamente ao acaso, produzindo efeitos completamente aleatórios, né? Então, o objetivo das mutações é garantir a propagação da espécie? Não! A consequência das mutações é gerar diversidade. Diversidade de genes acaba gerando uma diversidade de proteínas que pode gerar uma diversidade de características fenotípicas. Então, muito legal, mas vamos dar uma olhada aqui nisso. Falou de evolução? A gente pode dizer que as principais ferramentas evolutivas são essas, ó. A mutação, como a fonte da diversidade. A mutação fica produzindo alterações genéticas aleatórias constantemente, né? A recombinação, que é aquele processo que acontece na meiose, vai determinar que essas alterações vão ser colocadas nos gametas ou não. Quer dizer, vão ser passadas para a geração seguinte ou não nos cruzamentos. Por exemplo, o Bugs. Olha o olho do Bugs. Consegue ver? O nome dessa mutação é coloboma da íris. Então, a mutação aconteceu. Sim, eu recebi essa mutação. Meus filhos não têm essa característica e ela é uma característica dominante, né? Então quer dizer que pela recombinação, devido à probabilidade, os espermatozoides que tinham esse gene não foram os que fecundaram o óvulo da minha esposa. Espera-se que, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é só rolar a mutação que essa mutação vai ser incorporada na população. Não, a mutação surge e ela vai ser passada para frente ou não. E isso vai determinar a variabilidade genética da população. Se essa característica que foi inserida na população passar pelo processo de peneira aí da seleção natural, a gente vai dizer que essa espécie está adaptada ao ambiente. Fez sentido? Né? Então as mutações estão associadas a produzir diversidade. Olha o que a perguntinha colocou. Uma mutação pode aumentar a capacidade de transmissão. Certeza que essa é errada. Não. Olha a B. A B pode estar pior ainda. Olha a B. Mutações têm por objetivo garantir a propagação da espécie. Tá lá, ó. O objetivo das mutações é garantir a propagação da espécie. Essa é a frase errada. Nossa, foi mais fácil do que eu imaginava. O cara colocou a frase errada nas alternativas. Eu achei que a gente ia ter que interpretar uma alternativa que trouxesse essa ideia aqui, ó. A primeira até dava, ó. A mutação pode aumentar a capacidade de transmissão da espécie. Pode, mas isso é completamente ao acaso, né? Agora, a mutação tem por objetivo garantir a propagação? Não, a mutação gera diversidade. Eu acho que essa aí é a nossa que nós estamos querendo. Olha os outros, ó. O ritmo da evolução, aqui na C, o ritmo da evolução da bactéria varia em função da diversidade, em função de diferentes condições. O ritmo de evolução da bactéria varia em função de diferentes condições. Fez sentido essa? Né? Quer dizer o quê? Que, dependendo do ambiente, por exemplo, você vai ter uma característica diferente no processo evolutivo. É isso que ele está falando. Olha ali, ó, linhagens de bactérias surgem de mutações
que acontecem ao longo do tempo. Sim, bactérias diferentes, vírus diferentes surgem de mutações. A capacidade de transmissão está relacionada com a capacidade de transmissão está relacionada com o escape de anticorpos já presentes em uma população? Não, mas daí nada a ver com o que a gente está discutindo. Ó. Alternativa B, certeza que é a alternativa errada, hein? Atenção, vai gabarito! Ah, tá lá, alternativa B, falei, certeza que a B era errada. Vem pra cá, vamos pegar mais uma então, tá acabando. Olha essa aqui, ó. A partir da análise da árvore abaixo, do aerodograma abaixo, deu uma alteração hipotética em uma família de uma espécie animal. Qual a probabilidade de nascer um indivíduo do sexo masculino? Marca aqui, ó, sexo masculino. Já pensa que no final tem que multiplicar por meio. Afetado pela alteração, aonde está o ponto de interrogação. Então a gente quer saber qual a probabilidade desse interrogação aqui ser um menino afetado. Então tem que saber o primeiro. Essa característica aí, ó, quem está marcado aqui é dominante ou é recessivo? Ai, professor, como é que eu vou saber? Procura os casais que são iguais. Por exemplo, aqui tem um casal. Eles são um afetado e o outro não. Então, esse casal não nos ajuda. Aqui tem outro casal, ó. Um afetado e o outro não. Esse casal também não nos ajuda. Aqui nós temos um casal onde os dois não são afetados e deram à luz a uma menina afetada. Isso aqui está dizendo para você, ó, pais iguais que tiveram um filho diferente, o filho é recessivo. Marca aí, pais iguais que tiveram um filho diferente, o filho é recessivo. Então a gente descobriu o quê? Quem está marcado pela característica é recessivo. Coloque aqui, ó, quem está marcado pela característica é recessivo. Então, os que estão em branco aqui na árvore, eles podem ser azão ou... Eita! Volta, Bucks. Eles podem ser azão ou azinho, eles podem ser azão ou azãozinho. Então, olha esse casal aqui, ó. Vamos puxar essa árvore para outra tela. Vem comigo aqui, puxa a árvore para cá. Então, essa menina é recessiva, azinho. Esta mulher aqui, azinho. Aquele cara ali, azinho. É isso? É. Então, o casal aqui, ó, que é o que importa, ó. Eles não são afetados. Então, quem não é afetado tem pelo menos azão, né? Então, eles não são afetados. Então, eles têm azão alguma coisa e azão alguma coisa. Como é que eu vou saber qual é o outro gene que está faltando neles? Ó? Olha aqui, ó, a filha deles tem azinho. Então, isso aqui está dizendo aqui, um azinho desses veio daqui. O outro azinho desses veio dali. Então os pais, na verdade, são heterozigotos. Então, esse é o cruzamento que a gente tem. A gente está cruzando, então, azão-azinho com azão-azinho. O que vai nascer disso aqui, ó? Azão-azinho e azinho. Então, ele quer saber qual a probabilidade de nascer afetado. Opa! Vão nascer 3/4 normais, 3/4 normal. E 1/4 afetado. Tá lá, ó, 3/4 normal e 1/4 afetado. Então, qual a probabilidade de nascer uma criança afetada? Vamos colocar aqui, ó. Para nascer uma criança afetada, 1/4 vezes a probabilidade de ser menino. Era isso que a questão queria? Sexo masculino. Então, afetado e menino. Então, você faz vezes meio e vai achar 1/8, né? Aí você, com o seu 1/8 na mão, vai olhar as alternativas, né? Com o seu 1/8 na mão, você vai olhar as alternativas. A alternativa A fala 0,00. A alternativa E fala 1. Aí 0,5, 0,25,
0,125, né? Então, o que é 1/8, cara? 1/8 é 0,125. Então, você chega ali e tcharará, marca e pronto, gabaritou a questão. Perfeito? Muito fácil esses tipos de questão de genética, assim, você não pode errar. Não estou te avacalhando, mas é uma questão muito fácil. Se você teve dificuldade para entender essa questão, sugiro que procure as bases da genética lá no nosso material, lá o começo da genética, que é exatamente essa questão aqui que está sendo discutida lá, né? Então, as ideias mais básicas de genética, né? Pega uma difícil agora, então. Essa aqui, cara, foi o cão. Com os dados que possuem hoje, os pesquisadores sugerem que a atmosfera primitiva da Terra, no tempo em que surgiram as primeiras entidades vivas, eu gostei tanto desse termo aqui, ó, primeiras entidades vivas, deu até vontade de abrir uma banda, tá ligado? Nós somos o Entidades Vivas e nós vamos cantar a nossa música, lançamento no CD aqui, que é Sepultando a Biologia, né? Tá lá, ó, em primeiras entidades vivas, seres vivos, ô maluco. Era muito diferente a atmosfera naquela época, era composta principalmente por gás carbônico, metano, monóxido de carbono e gás nitrogênio. A atmosfera não tinha gás oxigênio livre. Nos dias atuais, a enorme maioria dos seres vivos depende de oxigênio, né? A maioria dos seres vivos depende de oxigênio para a sua sobrevivência. E o oxigênio compõe aproximadamente 21% da atmosfera terrestre. Qual fenômeno foi responsável por essa alteração da composição da atmosfera? Não acreditei. Eu achando que era uma questão difícil. Olha o que ele está falando. Ele quer saber o que aumentou a quantidade de oxigênio na atmosfera. Erupções vulcânicas. Não, vamos arriscar essas alternativas tudo. Erupção vulcânica. Não, o vulcão não libera oxigênio. Incidência de raios ultravioleta na atmosfera, daí começaram a produzir oxigênio. Não! Surgimento de organismos fotossintetizantes. É lógico, o oxigênio é produzido a partir da fotossíntese. Então, o surgimento de fotossintetizantes vai fazer aumentar a taxa de oxigênio na atmosfera. Alternativa C, a evaporação dos oceanos. Não! O aumento do número de organismos com respiração aeróbica. Não, ele está dizendo que a galera da respiração aeróbica produz oxigênio. Não, horrível, horrível. A maior parte do nosso planeta é coberto por água. Então a gente tem 2/3 do planeta com água. E nessa água você tem toneladas de algas fazendo fotossíntese 24 horas por dia. Então, pode marcar, com certeza, o surgimento de organismos fotossintetizantes é que alterou as características aí do nível de oxigênio na atmosfera. Que pergunta boba! Que pergunta boba! Vamos pegar mais uma, então, ó. Diversas doenças parasitárias humanas podem ser prevenidas a partir do uso de instalações sanitárias adequadas, uma vez que a transmissão se dá pela ingestão de formas contaminantes do parasita a partir das fezes ou da água do alimento contaminado. Que nojo! Um exemplo de doença que pode ser adquirida com essa forma. Que forma? Água contaminada, com contaminação fecal. Ele quer saber doença que tem a ver com falta de saneamento básico. Aí as alternativas, dá vontade de chorar, né? Poxa, as alternativas estão falando. Peraí, volta lá, mostra as alternativas. Malária, filariose, que é a elefantíase, cachumba, amebíase e dengue hemorrágica. Né? Dessas aí, qual que tem a ver com fezes? Poxa vida, malária, filariose e dengue, essas 3 são mosquito, né? Aí sobrou cachumba e amebíase. Amebíase eu já peguei. Cara, sai fezes até pela sua orelha. Dá uma diarreia muito sinistra. Cachumba pega por contaminação pelo ar, né? Então, não pode ser malária, não pode ser filariose, cachumba também não, dengue hemorrágica também não. Sobrou amebíase.
Sempre que fala aí de doenças que nem dengue, febre amarela, zika, chikungunya, todas essas são transmitidas por esse cara chamado Aedes aegypti. Transmissor é sinônimo de vetor. Então, o vetor dessas doenças é o mosquito Aedes aegypti, né? Aí, se falar de amebas atacam o nosso intestino através de alimentos ou água contaminada ou os dedos contaminados, numa coçada um pouco mais nervosa no fiofó, né? Você se contamina com os cistos da ameba. Cada cisto, quando entra no nosso corpo, dá origem a 4 a 6 amebas. E estas amebas se multiplicam, começam a causar uma diarreia maldita, cara. Então, a diarreia vai eliminar cistos que contaminam a água, os alimentos e começa tudo de novo. Então não tenha dúvida, a resposta mais fofinha para você marcar é a amebise, né? Provinha, ó, melzinho para gabaritar, hein? Campo Real, cara, é a prova feita pela banca aí da Federal, Núcleo de Concursos Trabalhando. Os professores que elaboram são praticamente os mesmos. Então, a gente conseguiu perceber que foi uma prova, uma questão aí, ou duas no máximo, estavam um pouco mais delicadas, assim, né? Mas com um pouco de atenção dava para resolver. Então, sinceridade, Campo Real foi equilibrado, eu achei, assim, né? Conheço muita gente que gabaritou esta prova, estava preparado para algo bem mais pancada. Moçadinha linda, então, colocando online aí ao vivo para você aqui a correção da Campo Real, fresquinha, o vestibular foi agora, anteontem, e a gente já está com as provas corrigidas para você. Então, aqui no Federal Online não tem treta não, brother. É pancada mesmo. Por quê? Porque você precisa disso, né? Assim, a gente deixa a informação toda disponível. Você vai se sentir muito seguro na hora da sua prova. Maravilha, moçada! Então dá uma olhada aí nos exercícios, algum exercício que ficou mais complicado, que você acha algum conceito, entre em contato com a gente, a nossa equipe adora tirar as suas dúvidas. E não se esquece, tudo que a gente quer é o que você quer. Conseguir a sua vaga, passar no seu processo aí seletivo do vestibular, seja lá Deus o que você está fazendo. Então, não tenha dúvida, a nossa torcida é 100% para você, né? E uma salva de palmas para você aí por estar correndo atrás, assistindo as nossas aulas, muitos aí assistindo de madrugada, muitos assistindo no trabalho, sem o chefe ver ali, né, no celular junto. Então, muito obrigado pela confiança e espero que a gente tenha aí, né, dedicado tanto trabalho nisso que você também consiga o seu objetivo, né? O seu sonho realizado é o nosso maior desejo. Maravilha! Moçadinha linda! Um beijo do Bugs para todas e para todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!